Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje mais uma live de quinta e dessa vez vamos dialogar com o conterrâneo chavalense, o nosso amigo escritor Atevaldo Rodrigues, né? E hoje a nossa temática é literatura, né? Chaval antigo na construção poética de Atevaldo Rodrigues, né? Como o escritor Atevaldo Rodrigues encontrou elementos naquele chaval de outrora, né? O chaval de terra batida, o chaval sem muito movimento de veículos, de televisão, Porto do Mosquito ainda a ser desbravado. Então, nesse cenário, o escritor Atevaldo Rodrigues fez a base da sua construção de boa parte da sua poética, da sua literatura. E hoje a gente vai dialogar um pouco sobre essa base, né, sobre essa literatura do escritor chavalense Atevaldo Rodrigues. Então, eu vou aguardar só mais alguns instantes, né, enquanto a galera aí chega para dialogar, que vou fazer a chamada aqui do nosso convidado de hoje, o escritor chavalense Atevaldo Rodrigues. Bem, eu acho que a gente já vai chamar o nosso convidado, né, nessa live de quinta, hoje, 4 de junho, né, de 2020, mais uma edição da nossa live de quinta com o escritor chavalense Atevaldo Rodrigues. Seja bem-vindo, Atevaldo. Atevaldo Rodrigues. Bem-vindo, amigo. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado. Estamos aí. Vamos conversar um pouco, né? Sim, um pouco da sua literatura, né? Vamos conversar aí, ver o que a gente vai... Certo. Eu só vou pedir o feedback de quem está nos assistindo para saber a questão do áudio, né? Saber se o meu áudio está legal, se o áudio do Atevaldo está legal, para a gente poder começar a dialogar. Então, quando a gente tiver o feedback, o Wellington Magalhães está nos auxiliando, né? Então, ele vai nos repassar esse feedback, saber a questão do áudio, se está legal, a imagem está show, para a gente continuar esse diálogo, né? Nessa introdução, eu vou ler um pouco sobre você. Eu copiei do seu livro, né? Do Como se o Céu Fosse Perto, e eu peguei um pouquinho da sua descrição para estar falando aqui com o nosso amigo chavalense acerca do seu trabalho e da sua vida quanto chavalense e quanto escritor. Atevaldo Rodrigues da Silva nasceu em 3 de setembro de 1968 na cidade de Chaval, no estado do Ceará. É o filho mais velho de Francisca Rodrigues da Silva, costureira, e Francisco Pereira da Silva, salineiro, vindo da agricultura. Estudou no Colégio Monsenhor José Carneiro da Cunha, e muitas imagens desse período estão presentes em seus versos. Mudou-se para Fortaleza em 1988, onde depois de um tempo casou-se com Maria Gorete da Silva Rodrigues e tiveram 2 filhos, Leonardo Victor da Silva Rodrigues e Giovana Lia da Silva Rodrigues. É graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará. Então, nosso amigo, a gente já começou um diálogo, né, semana passada, lá pelo coletivo Ágora Chaval, né, pelo Instagram, e hoje a gente vai dar continuidade a esse diálogo. Então, lá foram muitas perguntas, né, dos nossos amigos, e a gente acabou não dando tempo para responder todas, e a gente acabou jogando para o Chavalzada para falar mais sobre você e tentar responder todas as perguntas acerca, né, da sua literatura e acerca da sua vida, né, quanto chavalense, e quanto essa estrutura base da sua infância, da sua adolescência em Chaval, serviram para edificar a sua literatura e a sua vida de modo geral. Então, Atevaldo, mais uma vez, para quem nos assistiu da última live, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse mais sobre você, quanto chavalense e escritor. Bem-vindo. Boa noite a todos. Tá me ouvindo legal? O áudio tá bom? Para mim tá bom. Saber do nosso amigo que está nos ouvindo, qualquer coisa ele escreve aí para a gente. Pode continuar. Pronto. Então, meu nome é Atevaldo, eu sou de Chaval, sou filho da Fransquinha da Aerotildes, lá do bairro Alto Formoso. Sou filho e o meu pai é o Chico Pequeno, que mora lá ainda hoje mora lá no bairro Alto Formoso, né? Estudei aí, estudei
nasci e me criei, estudei até o final do antigo ginásio, né, que agora chama-se Fundamental 2. Então, eu fiz na época era até a 8ª série, né? Aí Sim. depois fui estudar em Parnaíba, mas estudei só um ano em Parnaíba. Depois terminei o restante até fazer faculdade aqui em Fortaleza. Fortaleza. Estou por aqui, desde esse tempo, estou por aqui, desde 88, eu moro aqui, mas também procurei não me distanciar muito de Chaval, né? Procurei estar sempre indo aí. Morei aí de 2015, 2016, morei em Sobral. Aí nessa época eu estive bem frequente aí em Chaval, né? Porque era mais perto. Então eu ia com muita frequência, a mamãe era viva. Eu e a minha família estavam sempre aí. Mas agora estou aqui em Fortaleza. Tenho ido aí de vez em quando. Por causa dessa pandemia aí eu demorei um pouco aí. Estou esperando aí normalizar para a gente poder visitar, passar um final de semana aí com meu pai, com a minha família aí. Certo. Atevaldo, eu queria que você nos descrevesse você garoto em Chaval, né? Antes mesmo de você encontrar a literatura, eu queria que você descrevesse como é que era Chaval, você garoto aqui por essas ruas de Chaval. Me descreva um pouco, para quem não viveu essa época, que você possa nos reportar como era Chaval no seu tempo de garoto, de criança. Como é que era? Cara, às vezes quando eu vou aí, eu observo que algumas características se mantêm. Embora outras a gente não consiga mais enxergar, mas no meu tempo era a brincadeira era na rua de casa mesmo, a minha família não deixava a gente brincar na outra rua quando a gente era criança, a gente brincava na rua mesmo, ali onde hoje é a Câmara Municipal, ali era um campo, ali era um campo, um campinho, né, ali era onde a gente jogava futebol, ali no pessoal ali da minha rua, né? Os filhos do Pisquim, da Manhãozia, o Siné, não sei se vocês vão lembrar, não sei se vocês sabem quem era o Siné, que era o filho da Maninha, meu amigo. O Natim, que é o Raimundo Nonato, que mora em Fortaleza. O Domício, esse pessoal era que morava aí próximo. A gente tinha um futebol aí onde a Câmara Municipal era um campo. Era um campo, tinha um riacho que corria lá no pé da cerca ali na época era a casa do seu Chico Elias. A casa do seu Chico Elias era a casa mais próxima, que ficava mais acima ali. E na época só tinha a casa dele. Aí passava o riacho no pé da cerca da casa do seu Chico Elias, que é o pai do Fernando Elias, do Batista Elias, do finado Batista Elias. A casa era deles aí. Eles eram garotos. O Fernando já era mais rapaz, mas o Batista era garoto, era tipo da minha idade, mais ou menos. A gente brincava ali, onde era a Câmara Municipal, quando a gente era pequeno, né? Aí, depois que você vai ficando maior, vai adquirindo mais autonomia, aí era que deixava a gente ir para mais longe. Aí a gente ia brincar no campo da Biquara, que é o campo ali que ficava ali onde hoje é o Fórum, ali era um campo. O campo da Biquara. O melhor time de Fortaleza, de Chaval era aí. Era o menino da Biquara. O campo era atrás do Colégio Monsenhor Carneiro, ali era um campo. Depois, já quando a gente já fica mais autônomo, aí a gente já vai em outros campos. Aí vai lá para o campo, lá de cima, lá perto ali na rua Eduardo Mota, se não me engano. Aquela rua lá que passa ao lado do Mercantil do Juju,
Lá na frente também tinha um campo. Ah. Brincava, já isso aí quando a gente já era jovem, adolescente. A Elizabeth Maciel está dizendo que ela lembra demais desse campinho que você mencionou, né? E tinha a questão também das rivalidades, né? Entre times, né? De bairros, de ruas, né? Isso, alguma rivalidade já desse tempo, né? Tinha rival, era o time da rua de cima, tinha os times da rua de cima e o time da rua de baixo, que a gente chamava, que era ali a Biquara, e até lá perto do Porto. O time do finado Loreto, era o Loretinho, que era o time lá que montava o time aqui de baixo. A rua de cima e a rua de baixo, o pessoal daí de baixo e o pessoal da rua de cima, era rival em tudo. Era rival no futebol, era rival nas festas para namorar as meninas, tinha confusão, o pessoal da rua de baixo com o pessoal da rua de cima. Era disputa. Era rival lá no Clube do Viana. Tinha o Clube do Viana. Onde é que ficava? O Clube do Viana ficava ali por trás naquela rua que tem um mercantil do Juju, aí entrando naquela rua, entrando à direita, tem uma ruazinha que tem uma pedra. A pedra fica no meio da rua. Aí, em frente à pedra, era um clube. Chamava Clube do Viana. Dava muita gente lá, lotado? A hora tinha festa que ficava lotado. Era isso. Na época de menina, era isso. Você lembra de quais mais clubes de dança assim que existem em Chaval de festa, além desse do Viana? E o Barbarella, pô. O mais famoso era o Barbarella. Cheguei aí ainda, o Barbarella. Como é que era o Barbarella? Barbarella era ali na Rua do Porto. Na Rua do Porto de Chaval, ali do lado, perto da casa do Seu Humberto. Do lado direito de quem vai. Era um clube famoso aí de Chaval. Todas as pessoas do meu tempo lembram do Barbarella. Mas as melhores festas eram no Barbarella. Ah, sim. No Barbarella, eu lembro que uma vez, no ano que o Tancredo Neves morreu, estava tendo uma festa e tinha uma menina que eu estava querendo namorar, fazia tempo e não estava dando certo. Aí nós fomos dançar, estava tendo essa festa lá no Barbarella, aí nós fomos dançar, ó, depois de muito tempo, eu tentando, aí fui dançar com essa menina. Aí na primeira música, parou a música. Parou a música, acenderam as luzes, porque na hora da música lenta a luz era bem pouquinha. Aí deram um anúncio, ó, a festa está encerrada, porque acaba de morrer o presidente Tancredo Neves, então a festa foi encerrada, luta oficial no Brasil, ó. Aí eu lembro que eu falei assim, rapaz, como não dá para morrer só amanhã, não. Eu lembrei. Tem algumas perguntas. Né? Oi. Não, só para algumas perguntas aqui. Vamos falar que o seu áudio está um pouco baixo, né? Está baixo meu áudio? Melhorou aí? Aí vamos aguardar aqui, né? Aí a Dedé Santos, talvez, fala que está em Ribeirão Preto nos assistindo. E fala que você falar do Bairro Escondido. Você já tem recordação do Bairro Escondido dessa época? Conheço o Bairro Escondido. O bairro estava se formando ali, atrás da parede do açude. Tinha lá era onde tinha os barzinhos que a gente ia no domingo. A minha lembrança de lá do Bairro Escondido é essa. E depois, eu já jovem, eu lembro que às vezes tinha novenas, a gente ia, a mamãe me levava lá pro Bairro do Escondido. Atrás da parede do açude ali, né? Antigamente, quando o açude tinha água, que agora o açude só vive seco aí, não sei por que não recupera essa parede para esse açude pegar água. Lucilene Gomes
Ele está falando que os jogadores do campo da Abiquara iam beber água na casa dos meus pais. Aí, acho que a dona Laura, né, e seu Chico Glória. Será que eles o conheceu? Será que eles conheceu? Então, ele disse que beber água lá, o pessoal. Glória, eu lembro da casa do seu Chico Glória. Uhum. Tinha uma castanhola na frente, né? Na casa do seu Chico Glória, que era ali perto do campo. Aí você jogava, no intervalo você corria lá para beber água lá no seu Chico Glória. Beber, né? Eu lembro da casa dele. Certo. Então a gente vai aguardando mais perguntas, enquanto vem mais perguntas sobre a Constituição de Chaval, né? Como é que era. A Luziane Oliveira está falando que lembra esse dia, estava na calçada sentada com a avó lá e terminou mais cedo por consequência da morte de Tancredo, né? Que eu estava falando da questão da morte no dia que aconteceu, né? Estava na calçada com a avó dela e teve esse evento, né? Da nossa história, né? Fato de nossa história. E nesse cenário que você descreveu, Atevaldo, como é que chegou para você o contato com a literatura? Como você teve esse primeiro contato com a literatura nesse contexto? Ou ainda não tinha ainda esse contato com a literatura nesse período que você acabou de descrever? Não, já tinha. O início, bem no início meu contato com a literatura foi com os cordéis, né? Como eu lembro. Eu lembro que lá no Café do Seu Cazuza, o pessoal se reunia à noite para ficar lendo cordel. Então, o meu primeiro contato com a literatura e com a poesia, né, que era os cordéis eram poesias em versos fixos, né, cassílabos, geralmente. Começou aí. Eu, menino, achava muito bonito aquilo. E aí, então, eu já adquiria cordéis. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei, que eu saí de Chaval, eu fui para Canindé com a minha mãe. Fui pagar uma promessa, porque ela tinha feito que um irmão meu caiu da rede, o Adesivaldo, e não andava. Já estava na época de andar e não andava. E a mamãe fez promessa de todo jeito para ele andar. E se ele andasse, com 7 anos ele iria cortar o cabelo em Canindé. A mamãe era muito católica nessa época. E todo mundo vestido a caráter com aquela roupinha São Francisco ou não? Só ele, coitado. Sim. Só ele. Nós fomos normais, mas ele foi a caráter. Sim. Aí, eu lembro que nessa viagem eu insisti para ir com a mamãe. Aí lá eu pedi para ela comprar uns cordéis para mim. Aí eu era pequeno, mas eu lembro que eu já sabia ler. Aí eu comprei uns cordéis. Eu comprei nessa viagem a mamãe comprou uns cordéis e 2 revistas em quadrinhos, uma do Tarzan e uma do Soldado Desconhecido, que era história de guerra. Eu lembro que eu até outro dia eu tinha esse material, mas essas mudanças, a gente se muda muito, aí acabou que perdeu-se. Isso foi o meu primeiro contato com a literatura, com a poesia especificamente. Quando eu comecei a estudar, aí nas séries iniciais você não tem muita noção de literatura, né? Mais imagens e palavras. Mas eu já gostava das palavras, assim, da forma visual das palavras, né? Achava bonita a palavra na letra de forma, na letra que vem nos livros, eu achava muito bonito. Sim. A parte visual. Lia, entendia uma pequena parte, mas já era um universo muito bom para mim, muito bonito. E aí, quando você vai evoluindo na escola, aí você começa a ter contato com a poesia que vem nos livros, né? Eu lembro que a primeira que eu tenho assim lembrança, o primeiro poeta que eu conheci através dos livros foi o Manuel Bandeira. Eu lembro que no livro, parece que era da 3ª série, vinham uns poeminhas do Manuel Bandeira. Vinha a Canção do Beco, que é um poema lindo, que me marcou muito.
Porquinho da Índia, né? Tem um poema dele que fala que quando ele tinha 6 anos e tal, tinha um porquinho da Índia. Sim. E o porquinho da Índia foi a primeira namorada dele, etc. Clássico, né? Então, poema. Então, esse foi o primeiro contato na escola. Aí daí em diante, eu fui me interessando pela literatura e, mais especificamente, pela poesia. Mas esses primeiros versos do Manuel Bandeira foram os que marcaram, assim, hoje o que eu faço, com certeza, vem desse primeiro contato com os poemas do Manuel Bandeira. Após esse primeiro contato, você já começou a escrever ou você ainda teve mais bagagem, leu muita coisa para poder ter coragem de pôr no papel as ideias? Não, quando você escrever, é um negócio que parece que já nasce com você. Você começa a escrever, mesmo de forma bem, vamos dizer assim, ainda incipiente, um negócio bem... Mas você já inicia fazendo seus textinhos e tal, versos rimados direitinho, e aí você vai, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai evoluindo na sua escrita. Mas já começa cedo. Só que esses primeiros escritos, eles não assim, são ensaios, não carece assim, registro. Eu tenho como documento, mas não tem assim nenhum valor literário, não. É uma coisa bem... É tipo um treino. É igual quando você começa a desenhar. Os primeiros desenhos, na verdade, nunca são bons, né? Os primeiros desenhos. Você vai aprimorando, né? Com fazer, né? A evolução. Não entendi, como é? É com o fazer que vai se aprimorando essas técnicas, né? De artística, seja poema, seja desenho, seja pintura, seja o que for. É a prática que vai levando, né? Serve como registro da evolução, né? Pode ser que acolá surja alguma coisa com alguma significação literária, mas normalmente não. Normalmente são treinos, são ensaios. Eu tenho isso dentro de um baú ali. Certo. Existia colega seu da sua época, do seu tempo, desse seu universo, que também se interessava pela literatura, ou você se sentia aquela pessoa diferente daquele grupo? Só você gostava de literatura, só você queria ler, só você queria produzir? Ou tinha mais alguém? Rapaz, poucas pessoas. Tinha que gostava de poesia mesmo, poucos. O menino gostava de matemática. Os caras que estudavam comigo, e na verdade foi uma turma muito, eu considero muito inteligente. As pessoas os meus contemporâneos, né, que fizeram os primeiros anos, era o Tranquilo, Assis Tranquilo da Silva, que é filho que mora em São Paulo. O Raimundo Evaristo, que é o filho do meu padrinho Zequinha, o Raimundo Evaristo Costa. O Raimundo do seu Nezinho, o Raimundinho. Mas eles gostavam muito de matemática, de química. Eu achava que todos eles iam ser ou matemáticos ou cientistas. Mas tinha o Domício, Francisco Domício, o Valnício. O Valnício gostava de desenhar, eu achava que fazia uns desenhos bonitos. Tinha o Paulo do Pacheco. O Paulo não queria nada, mas não estudava nada, só desenhava barco. Levava o tempo desenhando barco. Desenhava barco perfeito, navio, barco. Não sei onde ele via aquelas figuras, ele fazia uns navios, uns barcos, cheio de detalhe. Mas para estudar era uma preguiça danada. Não vou nem tecer comentários. Eu vou aqui para os comentários que a gente tem aqui já. Mas de boa. Tem muitos comentários, muito mesmo. Vou ver se eu consigo acompanhar aqui. Tem comentários dizendo que o áudio melhorou, né? Que está melhor.
bom. Aí a Lucilene Gomes está dizendo que ela é a loirinha do seu Chico Glória. Aí ela disse que é isso mesmo que você mencionou, né, na casa. O Jefferson Carneiro, ele está perguntando se você lembra da banda de música que você participava. O nome do maestro era Chiquinho, era um grupo de jovens. Chiquinho, eu lembro. O maestro Chiquinho, rapaz, lembro. Acaba bom, gente muito boa. Maestro Chiquinho. Tocamos 10 anos juntos, carnaval. Todo ano eu tocava com ele. Ele montava o grupo. Depois que a banda, a gente já não era mais nem da banda, mas ele no carnaval ele acertava com os conjuntos, com os conjuntos que chamavam na época, né? Que eram as bandas. Sim. Aqui de Fortaleza. Aí ele acertava, aí a gente ia tocar o carnaval. Geralmente em Luiz Correia, Crateús, Camusim, nós tocamos nessas cidades, nos carnavais. Durante 10 anos eu tocava com ele. Aí, geralmente era eu... tradicionais, né? Hã? Aquelas bandas tradicionais de instrumentos, né? Aquelas que... Aí a gente ia como uma equipe de sopro, de metais, né? Que no carnaval é importante uma banda ter um conjunto de metais, é para dar um descanso no vocalista, porque é a noite todinha a festa. Então, os caras cantam a música e a gente sola, né? Os metais solam uma vez, aí o cara canta, a gente sola, e aí vai dando um descanso, porque se ficar só o cantor cantando direto, não aguenta. Não aguenta, aí, né? O maestro montava o time, geralmente era eu, o Claudinei, o João Miguel, o Joãozinho, umas duas vezes eu acho que uma vez o Erandi do seu Feirinha, do final do Feirinha, o Gil chegou aí uma vez, ou foi duas, e a gente tocava, eu lembro dessa época da banda. Mas fora essa banda que saía para fazer os carnavais, né? E você tocou na banda da prefeitura, é isso? A banda original da prefeitura, era? Toquei na primeira banda, primeira formação. Toquei na época que foi iniciado esse projeto da banda de música, o Assis Tranquilo é químico, ó. Eu sabia que ele meteu matemática ou químico. Aí deu certo, falou. Era na conta, rapaz. Em conta era com ele mesmo. Francisco Lira aí nos ajudando. Eu lembro que foi feito tipo uma inscrição, né? O pessoal foi nas escolas, o pessoal da prefeitura, na época o prefeito era o Meirelles, aí foram nas escolas, pegando o nome de quem tinha interesse. Jovens que tinham interesse em participar, né? Se inscreveram muitos jovens. Aí depois foi tendo, tipo, as peneiras, né? Foi tendo provas e testes, e etc. E até ficar a formação, parece que inicialmente, parece que foram 22 pessoas. Ficou no final, né? Mas se inscreveu muito, umas 200 pessoas. Aí tinha lá umas seleções, uns testes. E eu acabei ficando para a última turma, né? E aí passamos. Aí eu achava que imediatamente, assim que a gente passasse nas provas e tal, a gente já ia começar a tocar. E conversa, rapaz. Teve quase um ano, uns 8 meses de lições teóricas, de estudos teóricos, solfejo, estudar partitura, conhecer. E a gente, e os instrumentos, quando é que chega? Aí quando já queria tocar. Aí parece que, se não me engano, no mês de julho, eu acho que o ano era 1984, se não me engano. Em julho, pegaram os instrumentos. Aí foi a divisão, aí todo mundo queria o mesmo instrumento. Era não sei quantos candidatos para o saxofone. Só era um sax alto. Só era um saxofone alto e um tenor. E não sei quantos candidatos queriam sax alto. E só era um sax. Aí foi uma disputa danada.
Sei que no fim das contas eu fiquei como saques alto. Eu fiquei como saques alto. E veio um rapaz de Camusim, que era o João Miguel, ficou como sendo o tenor da banda. O sax tenor. Uhum. Você lembra de mais alguém Aí, assim? Não entendi, como é? Você lembra de mais alguém dessa banda? Lembro do Nogueira, que tocava tuba. Nogueira, irmão do Mauro César. O Mauro César, que casou com a Josélia, filha do seu Antônio Chicória. Ela é irmã acho que ela é a irmã mais nova da Gisele. Gisele estudou comigo. A Yolanda Nogueira também fez parte. A Lembro da Yolanda. A Yolanda Lucila Nogueira tocava tenor. A Yolanda tocava tenor, não era? Yolanda Nogueira. Não, a Yolanda tocava clarinete, clarinete. Pronto. Não era? O Francisco Lira está dizendo que ele é o Pantiquinho Lira, filho do Antônio Duarte. Aí ele quer ser o primo. O Pantiquinho, filho do Antônio Duarte. Primo. Eu sei quem é ele, filho do Antônio Duarte. Antônio Duarte é filho do irmão do meu avô, do seu Chico Pedro, que morava aqui em Fortaleza. O Pantiquinho é irmão do... como é o nome dela, a irmã dele, a mais velha? Eu não lembro agora. Aí tem uma irmã mais velha, que era minha contemporânea. O pessoal vai dizer o nome daqui a pouco aqui. Vou ver agora os outros comentários, que são muitos comentários. A Tessia está falando que era tempo. Tessia Reginaldo falando que era tempos bons, né? Esse que você descreveu. Deixa eu ver mais comentários aqui. A Jana Viana falou que a Janaína mora no Rio de Janeiro, mas atravessou muito o açude para buscar na cabeça, na Pedra do Céu. Isso. Nas canas, né? Que tinha lá, né? A Rosinha Marcelo nos assistindo. Aí o William, deixa eu ver aqui. Ver alguma coisa, William Missoté está perguntando como era a economia do Chaval. Como é que girava a economia nessa época? Nessa época era sal. Sal, né? O sal era forte, tinha as moageiras, no porto tinha várias moageiras. Várias, era um movimento grande. Todo dia tinha caminhões de fora, 4, 5. Tinha vezes que tinha 10 caminhões, carretas. Ia para o Brasil todo esse sal? Ia para o Brasil todo, era como é para aqui? Principalmente para o norte, né? Para o norte, para o Pará, porque existe o Goiás, porque tem os criadores de gado, eles fazem no pasto, eles colocam em determinados locais sal. Os montes de sal, né? Para o gado lamber. Parece que tem uma explicação aí por que eles fazem isso. E eles compravam sal aí em Chaval. Esse que eles compravam para essa finalidade ia nos sacos a granel. Mas tinha também o sal que ia para as casas, né? Que ia em saquinhos de 1 quilo. No fardo, que o fardo era com 30, como ainda é hoje. E o movimento aí do sal era muito grande. Lá no porto do Chaval tinha o sindicato dos portuários, ficava lá eles tinham uma base lá. Não faltava trabalho, não, para os portuários. O trabalho deles era carregar os caminhões e descarregar os botes que chegavam trazendo sal para as moageiras. O sal que vinha para ser moído vinha nos botes. Aí em Chaval tinha muitos botes. E os botes traziam sal, aí descarregavam, sal grosso, era feito a moagem e empacotado e carregava os caminhões. Parece que depois que em Mossoró, o sal de Mossoró, a produção de sal aumentou, e parece que o sal de Mossoró era mais alvo, e era uma história que eu ouvi, o papai que conta,
Aí foi que a produção de sal em Chaval entrou em declínio. Mas na minha época de menino era forte. No fim de semana tinha um monte de gente nas ruas fazendo compras que recebia o dinheiro do serviço no sal, os salineiros. Tinha também a questão... Pois não. A questão também de transporte por navios, barcos, embarcações de sal também? Tinha de barco não saía muito, não. Aqui e acolá, porque parece que só o finado Wilson, o seu Wilson Carneiro, tinha um barco chamado Douro. O Douro levava sal daí de Chaval para Belém, de barco. Ele tinha um barco grande chamado Douro. Então, eu via muitas vezes, às vezes ele ancorado lá nas moageiras do seu Wilson, e ele levava sal no barco, o Douro. Mas a maioria da produção saía de caminhões. Sim. O Pantichinho está falando que o nome da pessoa que você esqueceu é Cleia Lira. A Cleia Lira. Exato. A irmã dele, Lembro dela. É minha prima também, prima segunda, mas é. Vou ver aqui mais alguns comentários. A Lucilene está falando que você tem a dizer... Aqui, vou ver logo esse aqui do Oiregon Alves, acho que esse é o nome. O Bombardino, na época, ou o Bombardino, não sei, era o Novato. Você lembra esse Novato? Bombardino era o instrumento. O Novato era um cara que veio junto com o João Miguel, de Camusim. Aí ele tocava esse Bombardino. Porque parece que antes do maestro ser contratado para montar a banda de música de Chaval, parece que ele trabalhava em Camusim. Então, ele saiu de Camusim e foi para Chaval. Então, em Camusim, ele deixou algumas pessoas que ele tinha formado uma banda lá também, né? Parece. Sim. Aí, na hora de formar a nossa banda, a banda aí de Chaval, ele foi e pegou dois reforços. Ele pegou o João Miguel, que depois virou o professor da segunda turma, e o Novato, que era acho que o nome dele era Carlos, mas como ele veio depois, a banda já estava formada, aí nós botamos o nome dele de Novato. Sim, e aí ficou Novato. Porque ele era novato e já pegou o Bombardino. Aí muita gente queria o Bombardino e foi para ele, e a gente dizia, mas ele é novato, e aquela confusão. Eu lembro que o Meirelles, quando a gente estava estudando, né? Aí a gente, depois que a banda se formou, aí nossa sede de estudo, nós tivemos várias sedes. Começou no colégio Epitácio Brito, que fica lá atrás lá de casa. Começou lá. Depois nós nos mudamos, não deu certo, eu não sei porquê, tivemos que sair de lá. Aí nós nos mudamos para uma casa que eu acho que era da Dona Diva, que ficava ali ao lado da igreja. Uma casa, não sei se nem ainda existe essa casa. Nós nos mudamos, ficamos um tempo. Aí depois nós nos mudamos para o Centro Social Urbano, que fica aí hoje. E outro dia eu fui aí e fiquei triste, rapaz, porque foi um mercado, ó, onde a gente tocava, ensaiava. Agora estão cortando porco, peixe, carne. E eu olhando, rapaz, como é que pode? Ali era nossa banda, a sede da banda ficou sendo ali no Centro Social Urbano. Aí o Meirelles lançou o desafio. O primeiro que tocasse saxofone porque chora, que no sax alto era eu e o João Miguel, né? João Miguel tocava sax alto também. Aí quem tocasse primeiro ganhava como se fosse R$100 hoje. Aí a gente ensaiava para ir tocar. Aí nós íamos tocar, uma música difícil, uma música grande. Aí lá na frente a gente desafinava, mulher, não, vai ensaiar mais.
Mas eu cheguei a ganhar os R$ 100. Olha aí, que bom, né? Esse tipo. Caí até ganhar os R$ 100. Eu vou ver algum comentário R$ 100, aqui. Sem alguma coisa. Eu vou ver o comentário aqui, porque são muitos comentários, até o Antônio Marcos está dizendo que a gente está lendo o comentário dele, é porque são muitos comentários, né? Acaba a gente se perdendo, porque são muitos. Aí respondendo. Aí o Elton vai procurar o do Antônio Marcos e vai mandar para a gente estar lendo o comentário do Antônio Marcos. A Lucilene Gomes... A Lucilene Gomes está perguntando o que você tem a dizer sobre o Baiacu. O cemitério, o que era o Baiacu? Era o cemitério local? O Baiacu era um salgado, que a gente chamava o Baiacu, era um salgado. Ela tinha falando do salgado do Baiacu, né? Que ficava ali por trás do... Tinha algumas salinas ali, a salina da Cunha, tinha a Zeca, que era do seu Wilson. Aí, nessas salinas, próximo a essas salinas, tinha um salgado chamado Baiacu, né? A gente chamava, era o Baiacu. E foi isso que ela estava falando. Como também tinha o da Babilônia ali. Agora, se for o peixe, Baiacu, eu também conheço. Comi muito. É só cortar a cabeça, tira só o filé, cuidado para não comer o fígado. Se não comer o fígado, tá tudo certo. Se comer o fígado, já era. O Antônio Marcos está dizendo que nessa época da banda, o Kung Fu já dominava os pratos. É Kung Fu mesmo o nome? É o Kung Fu, que é o Anderson Cleito Brito. É o nome dele. Ele diz: eu sou o Anderson Cleito Brito. É um bem magrinho, eu vi ele um dia desse aí, pô. O apelido dele era Kung Fu. Ele não era da banda. Ele não era da banda. Mas ele, desde o início, ele ficava lá do lado. Ia para os ensaios. Aí existia um camarada chamado Fernandão, marido da Dona Dina. Dona Dina, sabe quem é a Dona Dina? Dona Dina, irmã do Dodô. Foi diretora de colégio, a Dona Dina. O Fernandão, ele era guitarrista ou era baixista de uma banda que veio tocar umas festas em Chaval, o Grupo Incas. Eu lembro que eles ensaiavam lá no perto do hospital ali, atrás do hospital tem ali como era o nome daquilo lá? Centro Social, não sei. Então, o Grupo Incas ensaiava lá. Sim. E o Fernandão, gente fina demais, ele era o guitarrista. Foi a primeira vez que eu ouvi um cara cantando música internacional dos Beatles. Eu achava bonito demais. Aí eu ia ver os ensaios. Quando nós montamos a banda, o Meirelles era o prefeito, aí o Fernando, desde o início, apoiou o Meirelles, então o Fernando trabalhava na prefeitura, não sei exatamente o quê, mas ele era funcionário. Sim. E ele era o cara que dava apoio à banda. Ele era músico, gostava de música. O Fernando via o Kung Fu todo o tempo por lá. O Kung Fu ia, ficava lá olhando os ensaios. Aí um dia o Fernando disse: vamos ver se esse Kung Fu dá para tocar os pratos. Aí o maestro não queria, não. O maestro, não dá certo. Não dá certo, ele não participou, não sei o quê. Mas o Fernando foi lá e eu sei que convenceram e botaram o Kung Fu para tocar os pratos. E não é que o miserável tinha ritmo mesmo e pegou e acabou virando o cara dos pratos da banda. E ele tinha orgulho da nada. Do mesmo jeito que o Michele. Na banda tinha o Michele. Não sei se o Michele. Não sei por onde anda o Michele, rapaz. Que era um baixinho, o Michele. O Michele vivia por lá e queria tocar tarol. E aí insistia, mas ele não estudou, ele não participou do início, não. Mas apareceu por lá. Um dia o maestro fez um teste lá com ele, e aí ele não tinha ritmo e virou o cara do tarol da banda, o Michele. Muito boa demais, o Michele. Estão dizendo aí, o Fernando era baixista. Gente boa demais, o Fernando, meu amigão. Quando eu fui estudar em Parnaíba, uma história do Fernando.
Quando eu fui estudar em Parnaíba, o Fernando, cara, me ajudava demais, assim. Às vezes eu vinha para Chaval, não tinha o dinheiro para voltar, ele ia atrás e me arranjava, e ele não queria pagamento, não. O Fernando era uma figura 100%. Dá mal valor ele. O Fernando era gente boa demais. Pai do Patrick, né? O filho dele era o Patrick. Eu acho que o Patrick, não sei onde está morando o Patrick, mas ele falava com orgulho do Patrick. É um comentário aqui, o Antônio Marcos está dizendo que você está de parabéns, porque sabe realmente o passado de Chaval, né? Você conhece alguma coisa sobre Chaval de fato, né? Outro comentário que a Rosinha estava perguntando o que é que você sabe sobre Babilônia, né? Eu acho que Babilônia é a questão da região, né? Babilônia, né? Babilônia, o Salgado da Babilônia ali, onde tinha... Onde lá embaixo, já perto da Maré, tinha o barraco, né? O estaleiro do mestre Cepedo, onde ele consertava os botes, né? Ali o Salgado da Babilônia era ali, atrás ali do... Como eu morava ali para aquele lado, ali era meu Salgado da Babilônia, o Barreiro do Negro ali por trás, que hoje é cheio de casa. Ali eram nossas áreas, eu e os meninos ali da nossa rua, o Natinho, o Ciné, filho do Pisquim, que a gente era muito amigo, morava próximo. Ok, Marcelão? Opa, deu uma breve saída aqui, mas voltamos. Vamos junto. O Patrick, o Pantiquinho está falando que o Patrick mora em Fortaleza hoje. Sério? Que legal. Mora em Fortaleza. Mora aqui perto. A Rosinha está falando que o Zé Pedro, você falou, né? Tio dela, você mencionou. Enfim, o pessoal está se identificando com o que você fala, porque você fala de um Chaval, né? De um Chaval que traz nostalgia, mas que é a base do atual Chaval. Eu acho que a galera que está nos ouvindo, que fez parte da geração, se sente se reencontrando. E a galera que não participou dessa construção deveria estar assistindo para entender por que nós somos, de onde viemos, essa base que estrutura a própria cidade, o próprio município, né? Quando você menciona o auge do sal, né? Hoje a gente vê um pouco a decadência, né? Uma questão de tentar se reabilitar, mas ainda não. Então você entende que já teve uma grande produção de sal, então você tem que entender um pouco do passado para compreender o presente e assim construir um futuro, né? Todo mundo junto. Então é muito interessante esse seu debate, essa sua conversa sobre esse nosso passado, nessa construção que Chaval nos permitiu ao longo desses tempos e que hoje resulta, né? Isso. O Chaval hoje ele essa construção. Tudo que você mencionou, como é que o Atevaldo chega e nos presenteia com esse livro? Como nasceu o livro? Como se o céu fosse perto. É a construção disso tudo, de toda uma vida de produção, e você vem e nos presenteia com essa obra que eu li e particularmente gostei bastante, porque tudo que você falou aí de memória, de saudade, né, essa questão das pessoas, da cidade, tudo isso está dentro desse livro, de forma bem diferente, que é a forma poética. Então, quem tem saudade de Chaval e quem lê esse livro se identifica. Quem não viveu quer conhecer. É por isso que a gente convida sempre para estar conosco. Eu queria que você falasse um pouco da construção desse livro. Então, esse foi meu primeiro livro. Ele foi, tipo assim, eu comecei a escrever, eu tenho, assim, textos catalogados, eu acho que foi em 82, os primeiros. Nesse livro tem textos que foram escritos em 1982, 82, por aí, é a data que eu tenho mais... Na hora da seleção foi o que ficou, né? Tem textos anteriores, mas como eu falei, não são publicáveis, né? Vamos dizer assim. Faz parte.
desde 82 até 2016, quando eu publiquei esse livro, tudo que eu produzi em termos de poesia, eu fui lá, peguei o que eu achava mais significativo e fiz esse livro. Lógico que tem textos que dariam mais 2 ou 3 livros, mas está sendo trabalhado, eu tenho 2 livros prontos, esperando aí a oportunidade, não tem pressa também, já estão prontos, não estou nem mais modificando, eu estou escrevendo um outro livro, esse sim, mais atual, com uma visão mais... Se bem que tudo que a gente escreve tem coisas, porque o compromisso é com a imaginação, né? Então, pode ser que escreve hoje, mas com coisas que você imaginou e aconteceram há muitos anos. Sim. Mas esse livro é esse início. É esse início, são coisas que eu vivi e a gente vai transfigurando, vamos dizer assim, através das palavras, né? Que, no meu entendimento, as palavras são tipo umas gavetas, né? Onde você vai guardando as suas memórias, as suas... E aí, quando essa memória, quando esse pensamento, esse sentimento, ele é compartilhado, a outra pessoa também se identifica, aí acontece, vamos dizer assim, a poesia acontece, né? Uhum. Então, a ideia é sempre essa. Só que tem muitos textos escritos atualmente que remetem a esse tempo, como também tem textos hoje escritos que remetem aos tempos atuais, né? A gente está vivendo um tempo inédito aí, eu acho, né? Acho que ninguém nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Há uma, vamos dizer assim, há uma efervescência, né, de ideias, de debates, e atualmente está tendo uma efervescência de debates. Na verdade, esses assuntos, a gente sabe muito pouco sobre isso, sobre tudo. Então, às vezes, eu até eu prefiro ficar calado, porque eu conheço pouco de tudo, né? Eu não tenho assim, eu gosto de falar de coisas que eu conheço, que eu vi, né? Que já passou, que não vai mudar. Mas essas coisas que estão acontecendo agora, elas não estão ainda formadas. Mas algumas coisas estão, né? A questão do racismo, que é uma coisa que eu acho inaceitável. Isso aí já está formado, não é de hoje, já vem de muito tempo. Agora que estão falando sobre, mas o racismo não existe e há muito tempo, e ainda hoje existe, e é muito forte hoje, ainda como era há muito tempo atrás. Tem o racismo institucional, que as instituições são racistas. Sim. Tem o debate político, que dá um caminhão de conflitos e de teses, etc. Mas são coisas tão recentes e a gente não sabe nem como é que isso fica ainda, né? Não estão formatadas ainda. Então, acho bom que a gente história vai dizer, né? Acho que a história no futuro vai dizer o que é. A gente está em processo, a gente está dentro do olho do furacão, né? Então, qualquer coisa que a gente quiser dizer, ela está suscetível a mudanças amanhã. Você diz uma coisa aqui, amanhã você pode mudar de ideia, porque está tudo muito volátil. Então, somente o futuro, a história vai dizer o que é esse nosso momento. É verdade. Mas isso afeta a gente. Sim. Mas voltando para o carnaval. Eu queria só... Um registro que eu considero assim, importante é a época no Colégio Monsenhor Carneiro, na época que a dona Luzia era a diretora. Dona Luzia, não sei por onde anda a dona Luzia. Sim. Mas foi uma época muito boa. Eu lembro que, às vezes, nós que éramos os menores, assim, das séries iniciais, a gente ficava observando as séries que estavam se formando no ginásio, e faziam festas.
Era um negócio bonito, rapaz. Tinha umas festas bonitas, a formatura. Uhum. Eu tinha pessoas que eu admirava demais. No início, né? Eu iniciando e vendo aquelas pessoas já se formando. Tinha um cara chamado Badudu. Badudu parece que é irmão do Zequinha, do meu padrinho, né? Ele era muito inteligente, esse cara. E tinha o Renato, filho do seu Miguelzinho, também ele era contemporâneo desse pessoal. A gente era menino e esses caras eram os caras que a gente admirava, né? O Renato do seu Miguelzinho. Porque eu era contemporâneo do Ronaldo. Tem o Ronaldo, que é irmão do Renato. O Renato era o cara que estava lá no auge, a gente olhava. E eu era contemporâneo do Ronaldo. Nós ainda éramos os iniciantes. Sim. Entendeu? Eu lembro que lá na época do colégio da Dona Luzia, lá, o Monsenhor Carneiro, era muito ativo, era muito participativo. As festas, os encontros, quadrilhas, eles faziam a quadrilha, era um negócio animado. Dona Luzia gostava disso. Você lembra de nome de professores dessa época? Lembro da Dona Almira, professor Chieta, professor Robson, professora Ana. A Dona Ana era professora de ciências, era a mulher do seu Edmundo, que era dentista. A esposa do seu Edmundo era a Dona Ana. A Dona Ana. Com todo respeito, era a professora mais bonita do Monsenhor Carneiro, era a Dona Ana. Era. A Dona Ana, é doido. Tinha uma professora Raimundinha, que veio de Sobral, veio ensinar português, antes do Robson. Uma professora chamada Raimundinha. Aí Tem ela um texto chegou... que você fala, né? Hã? Tem um texto que você cabelo fala na professora Raimundinha. Ela tinha o cabelo verde, cara. É doido, foi um choque no colégio. A professora com cabelo verde. É doido, e a gente nas rodas, e ela é louca. Professora do cara. Aí a gente inventava, ela mora. Aí a gente ficava fantasiando, a gente dizia assim, eu acho que ela veio dos Estados Unidos. Por isso que ela tem o cabelo verde. Olha o que tem a ver. A gente ficava fantasiando, a professora Raimundinha. Aí no primeiro dia, essa professora era nova, no início de ano, ela veio de Sobral. Aí ela foi fazer a chamada, aí ela me chamou, foi Ostevaldo, meu nome. Ó. Rapaz, professora, Pessoal, rapaz, errou meu nome. Fiquei decepcionado, rapaz, a professora errou meu nome, Ostevaldo. Era a professora Raimundinha. Tinha a dona Clara, também era professora, a dona Clara. Depois ela foi até diretora. Dona Clara, deixa eu ver se eu lembro mais. Tinha um professor chamado seu José Arteiro, que era policial, acho que ele era delegado, seu José Arteiro. Aí teve um professor muito conhecido, seu Messias, mas só que ele já era da outra geração, ele foi professor do meu irmão. Meu irmão fala muito dele. Do Adecivaldo e do Aurelivaldo, que são meus irmãos, estudaram aí também. Tinha o professor Gabal, de inglês, que é filho do finado Grijalva. Irmão do Gui. Sim. Nosso amigo. Quase todos. Eu vou ler alguns comentários, né? Pois não. Que a gente já tem mais de 60 comentários, então a gente vai, né, se perder alguns aqui. A Neide Kelly está perguntando alguma lembrança que você tem muito forte de Chaval, né? Uma lembrança que você tem. E também sobre os festejos de Santo Antônio, se você tem alguma memória. Tenho. Tudo que eu tenho de lembrança de Chaval é forte. A minha infância, as pescarias, as pescarias com meus tios, o tio Antônio, que é o Titonho, irmão do tio João.
eu tenho essa lembrança, a gente morava perto do Porto, os jogos, o futebol que a gente jogava ali no campo do Alto Formoso, essas lembranças todas são fortes. Qual é a outra pergunta? Festejo Santo Antônio, que você tem de memória. Era a melhor época do ano, rapaz. Chaval virava metrópole. Vinha sorveteiro, vinha pipoqueiro, vinha aquelas banquinhas de joia, montava ali tudo perto da praça. Vinha aquele jogo de dado, né? Dado. Uhum. Falar em jogo de dado, pô, tinha um jogo de dado, rapaz. Era Tadbu. Hã? É de Chaval mesmo, senhor? Ele é um cara de fora, que ele botava o dado ali, aí ele dizia assim, ó, tá feito e tá de bucho, tá feito e tá de bucho. O pessoal jogava, tinha um apelidozinho. O jogo de dado dele era perto onde... Era ali perto... Onde era perto da esquina ali, onde tem a loja de... Acho que agora é a loja de roupa. Aí acabou que ele virou o Tá de Bucho, a gente chamava ele Tá de Bucho. Tinha um jogo por causa disso, né? O emprego era bom demais. O Chaval virava metrópole. Vinha o povo de Fortaleza, o pessoal, os filhos do pessoal rico que morava fora, nessa época voltavam para Chaval. A Ana Lúcia está falando que ela também era do tempo da Dona Luzia, né? Quando era diretora. A Ana Lúcia disse que também foi desse tempo, né? Estudante desse tempo. O Hélio está falando que é Seu Nonato Boi. Seu Nonato Boi. Seu Nonato Boi? Aí a Tess Reginal está falando também o Seu Nonato Boi. Deixa eu ver outro comentário aqui. E agora um aqui, que são 2 locais aqui para a gente ver os comentários. Deixa eu ver mais aqui. O Ayrton Passos está falando que era o filho do seu Ibiapino, né? Fomos amigos. Fomos amigos de classe do Monsenhor Carneiro. A Jesus Andrade está falando que estudou com a Aureliana, irmã do Atevaldo. Aureliana, minha irmã, mora aqui em Fortaleza. A Jesus disse que estudou com ela. Uhum. A Lucilene está falando da dona Edna, do seu Humberto. Foi professora sua também, a dona Edna? Foi, sei quem é. Pois é. Então, o seu Humberto, né? O Hélio está falando que o nome do senhor dos jogos de dados era o Nonato Boi, né? Nonato Boi. O seu Nonato Boi tinha também tinha. Pô, ele... Então era 2, né? 2... Não, mas é porque parece que antes era ele, tipo, deu continuidade com o velho que tá de bucho. Daí depois tinha até um jogo do bicho também aí, Chaval. Tinha um jogo do bicho. Um foi herdando do outro, né? A franquia, né? Eu lembro do seu Nonato Boi, eu lembro do seu Nonato. Deixa eu ver mais algum comentário. O bar do Barzinho. Eu não sei se ainda existe. Existe o bar do Barzinho ali em frente à rua que vai aqui, onde era o hotel do seu Ibiapina, do lado. Nós vamos deixar aqui aberto para ver se alguém vai responder para a gente se existe ainda. Eu não recordo agora se existe, né? Porque, na verdade, eu morei pouco em Chaval, né? Eu, pessoalmente. Eu sou da zona rural, né? Aí, em 2010, eu vim para... Portão, né? É do Portão, né? Isso. Aí eu tive esse pouco contato com a sede, né? Aí eu só vim, depois morei pouco tempo na sede, vim morar em Parnaíba. Aí agora eu fico alternando em Chaval e Parnaíba. Mas, assim, essa base de Chaval eu não tenho, da cidade mesmo, né? Eu tenho do contexto geral, né? Pois é uma pena. Já estamos com mais de 1 hora aqui conversando, né? E a hora passa rápido e as pessoas interagindo. Estamos aí com quase 70 comentários. Certamente a gente esqueceu algum, porque não dá para ver tudo aqui, porque são muita gente falando de assuntos variados. Aí a gente tem que tentar
seguir uma linha, né? Ainda que não dê, porque é muita gente falando de assuntos diversos, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. José Mourão, aí falando que esse cara é gente boa, conheci ele sendo amigo dos filhos do seu Getúlio, que tocava na banda também, conversava muito com eles. O José Mourão estava falando, né? É o Elesbão, né? O filho do seu Getúlio. O Elesbão e o Sebastião. O Elesbão mora aqui em Fortaleza. O James Paulo Santos está falando Bar do Paizinho. O Paizinho. O Bar do Paizinho ainda existe? Pois é, vamos ver aqui se alguém responde se existe ainda ou se já não existe, né? Então, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente vai falar um pouco da tua obra, né? Você falou em livros inéditos. É só um livro de poesias, né? Que você tem, ou já virou crônicas, contos? Eu só escrevo poesia, pô. Parece que eu fui programado, só sei fazer isso mesmo. Não, tem gente que é programado para uma coisa e eu fui para isso. E é só esses versinhos mesmo que eu faço, essas lembranças versinhos, e tal. Paz. Eu tenho uns três livros prontos aí. Pronto. Eu vou lançar tudo de uma vez. Pronto, pode contar conosco aí para auxiliar, nós estamos à disposição, né? A gente do blog Chavalzada, a gente do Coletivo Agro. Se você quiser vir lançar em Chaval, pode conversar com a gente faz um mega evento para você, que a gente está sempre nessa união em torno da cultura e da literatura de Chaval. Falando em literatura de Chaval, né? A gente está com um projeto, né? Eu até lhe mandei por e-mail, do Chaval Prosa e Verso, né, que é uma coletânea de autores chavalenses. Né? Então, a gente tenta identificar quem produz literatura de Chaval e, a partir disso, produzir um livro, né, uma coletânea. Aí, essa coletânea ela vai ter poemas, vai ter crônicas, vai ter cartas, vai ter contos. O que o chavalense estiver produzindo, a gente vai juntar, né, nesse trabalho. E a gente está em processo... Mas um volume ou você vai dividir em volumes? Oi? Um volume de poesia, um volume de crônica, um volume de... Não, a gente vai poder juntar tudo, né? Num livro só. Entendi. A gente ganhou o aval da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará para captar recursos diante de empresas privadas, né? Que queriam pegar esse dinheiro do ICMS e repassar para o Estado, ele repassa para o projeto. Então, a gente está nessa fase agora. A gente ganhou esse aval e a gente vai, na próxima semana, já está dialogando com algumas empresas do Ceará para a gente estar captando esse recurso. Ao invés de ela passar para o Estado, ela passa para o projeto, né? E a gente vai fazer isso. Lá no próximo ano, a gente está lançando nosso trabalho. Então, você já é o nosso convidado, tá bom? Você é o nosso convidado. Não tem nem como você ficar de fora desse trabalho. E como os demais colegas que a gente tem de Chaval. Então, a gente já descobriu uma galera que produz em Chaval. O Tadeu Duval produz, Rosinha produz. Tem uma galera jovem produzindo também. A gente está dialogando, conversando, e vamos produzir essa primeira coletânea de autores chavalenses, ou autores nascidos em Chaval, ou autores residentes em Chaval. Enfim, que tem um elo, tem essa ligação com o Chaval. E, claro, é muito gratificante, né, conversar com você, porque eu conheci você primeiro através de seus textos, né, com o livro. Tanto no livro como no Facebook e Instagram. E agora poder dialogar e trocar ideias e saber que você é gente boa e ter essa memória de Chaval que todo mundo aqui está gostando, né? Uma galera que está em peso, gostando muito desse diálogo. Eu acho que vamos quase fazer uma série de entrevistas contigo, porque o pessoal aqui não para de mandar mensagem, né? Já estamos aqui em quase 80 comentários. Quase 80 comentários, eu já perdi completamente, porque são comentários variados, diversos. Mas a gente vai... depois, se eles podem deixar pergunta, o vídeo vai ficar no Facebook, tá? Aí depois, se você quiser entrar no Facebook, na página Chavalzada, e responder pessoalmente mesmo, né? Lá nos comentários, fica à vontade também, né? Porque isso é de grandeza, né? É de grandeza para o município, para a história do município, essa construção, essa identificação, né? Quanto construtores da sociedade. Entender que cada um tem a sua função e seu papel, e que Chaval só é Chaval porque cada um tem a sua parte dessa construção, né? De certa maneira, a gente precisa resgatar, independente de ser... No meu caso, eu escrevo poemas, mas tem os historiadores, as pessoas que
que estuda história, essas pessoas, com certeza, em Chaval deve ter historiadores, pessoas que entendem dessa parte de história, resgatar a história de Chavalense, as figuras importantes, porque senão se perde, e as novas gerações acabam não sabendo, não conhecendo, né? Existem muitas figuras em Chaval que merecem ser registradas, né? Suas vidas, suas partes, os seus feitos serem registrados. Existe uma figura chamada, que foi prefeito de Chaval, o finado Pantico, que é muito conhecido aí, e eu lembro que a mamãe falava muito quando ele morreu, eu ainda era menino, então eu não tinha muita noção, mas depois, eu conversando com a mamãe, ela falava muito desse finado Pantico, que era um cara muito, muito participativo na vida da cidade. Tinha o padre Odilon, foi um padre que foi pároco aí em Chaval durante muito tempo, que era muito influente. Tinha o padre Amadeu, tinha umas irmãs italianas que moraram no patronato e eram muito participativas na vida social de Chaval. A irmã Ercília, a irmã Maria, tinha a irmã Rosina, uma que tocava piano, eu era menino, lembro. Eu acho que ela essas irmãs formaram as primeiras religiosas chavalenses, foram formadas, se tiver alguma, foram formadas nessa época por essas irmãs. Tem muitas pessoas importantes que merecem ter o registro, né? Personalidades que merecem ter o registro das suas histórias aí. Isso é um objeto para os historiadores, né? Sim. Que devem se debruçar sobre isso e fazer esses registros. Porque eu faço do que eu lembro, das minhas memórias. Eu não vou aí, não faço uma pesquisa, né? Porque com certeza deve ter o acervo, os familiares, onde pode ser feita uma pesquisa. Eu faço do que eu lembro, das minhas lembranças, das minhas memórias. Mas um trabalho de pesquisa por um historiador seria muito interessante registrar a vida dessas pessoas que foram importantes aí para Chaval. E eu só citei alguns, deve ter muito mais. Sim. O seu comentário ele foi necessário e pontual. A gente tem um projeto chamado Memórias Afetivas de Chaval, que é coletar exatamente essas memórias através de entrevistas, né, e fazer um documentário sobre essas memórias. É a visão das pessoas sobre a construção de Chaval. Então, a gente já colheu algumas entrevistas e está em processo ainda de colher demais entrevistas. Conosco, né, tem a historiadora, né, a Neis Sotero, que é chavalense, e reside em Sobral, que até dialogou com você também no coletivo, né? Ela também é do coletivo Água, e ela está à frente desse projeto conosco. Né? Isso, pois é. Aí, a gente, quando está tentando colher essas informações, essas entrevistas, a gente ainda recebe, a gente tem um certo bloqueio, né, de algumas pessoas. Algumas pessoas não permitem. Eu sei como é. Então, a gente tem essa dificuldade, né, no Chaval. Então, esse espaço e esse diálogo com você, através de Chavalzada, ele também serve para as pessoas entenderem que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho é importante para a história de Chaval, que a gente não está lá apenas brincadeiras, com um passatempo. A gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho voluntário, a gente está ganhando financeiramente nada para isso, a gente está dando nosso tempo para uma geração futura. O que a gente está fazendo não é nem para a gente, é para uma geração futura que, quando chegar, já vai encontrar a fonte de pesquisa, material pronto, documentários. Então, a gente trabalha para alguém que vai vir. E quando a gente chega na casa ou dialoga com uma pessoa que quer saber sobre Chaval, essa pessoa tem fontes primárias em casa, tem quadros originais de Chaval, a pessoa tem fotos, a pessoa tem memória, mas ela não compartilha. Né, fica para si, e isso é muito ruim para o coletivo, né? Então a gente tem muito essa dificuldade em adentrar
dentro dessas memórias particulares, em álbuns particulares, em casas particulares, onde estão guardados esses acervos, né, em casas particulares. A gente tem uma dificuldade, e esse é o comentário pontual, que é necessário as pessoas entenderem que existe alguém tentando fazer algo, né, culturalmente para o município. E seu comentário nesse sentido foi bem pontual. Na verdade, eu acho que também porque é muito novo o pessoal, né? Apesar de que essas pesquisas é algo assim, é algo normal, né? Mas para a população de Chaval é algo novo. Então, eu acredito que com o tempo e com essas conversas e com esse entendimento, as coisas vão ficando mais fáceis e as pessoas vão sendo mais receptivas, né? Se Deus quiser. Já estamos com 1h15, vamos aqui já ir para a parte final. Já estamos chegando a quase 100 comentários, né? A quase 100 comentários, a gente está já... Teve uma afirmação aqui dizendo que o bar ainda existe hoje, viu? O bar ainda existe. Guerreiro Bar. Sério? O bar ainda legal. existe. A melhor bananada de Chaval era lá. Na minha época era lá. Bananada ou abacatada, é você que escolhe. Pronto. A Jesus Andrade está falando que a mãe dela ajudou a carregar pedras para construir a igreja. Então, Jesus, você pode falar em box conosco, passar os dados, que a gente vai sim dialogar com a sua mãe, porque é sempre importante essa construção. Quanto mais pessoas, quanto mais memórias, mais edificante fica o nosso trabalho, tá bom? Então, você pode procurar a gente. A mamãe contava essa história de que teve um tempo em que muitas pessoas ajudavam na construção da igreja, levando as pedras, os fiéis mesmo. A mamãe contava essa história que ela está falando aí. Pois em alguns relatos que a gente pegou, também citam, né, essa passagem. A Jesus Andrade também fala que as irmãs que você citou são vivas e moram na Itália, né? Só que estão bem velhinhas, segundo a Jesus Andrade, né? É sério, que legal, pô. A irmã Cília, irmã Maria e irmã Rosina, eu lembro o nome das três. São tantos comentários que eu vi um aqui até do Fábio, vou tentar encontrar aqui de novo, que é interessante o comentário que o Fábio fez, que tem a ver com o que te surpreende positivamente e negativamente em relação à nossa cidade. Assim, o que você via, o que você vê, e nisso o que te surpreende do bom e o que te surpreende de ruim. Atualmente? O que você hoje, né? Comparando o que você já viveu em Chaval, hoje, quando você vem visitar, o que é que pô, isso é legal, que acontece hoje, isso não é legal, o que é que causa isso em você? O que me surpreende negativamente é quando eu vou, converso muito com o papai, ele vai me contando, a violência que já chegou aí, questão de drogas, essas coisas, me surpreende, porque uma cidade pequena e as pessoas quase que se conheciam, né? E chegou a esse nível, né? Que às vezes o papai fala da violência que chegou aí. É como se as pessoas não se conhecessem mais, né? Porque o que me encantava em Chaval era o fato de todo mundo se conhecer. Se você não conhece a pessoa, mas você sabe quem é o pai, quem é a mãe, então acaba que se conhecem. E eu fico triste porque às vezes eu vou e vejo que isso está, de certa forma, se perdendo. O que me surpreende positivamente eu ver movimentos como o do Chavalzada e o seu, a sua participação. Isso me surpreende positivamente, porque aí, numa cidade pequenininha, sem apoio, que eu sei que não tem apoio, não tem, é só no esforço da pessoa mesmo, mas vocês estão conseguindo, principalmente o Hélito aí, que eu vejo que ele é um batalhador pelo Chavalzada, sim. E, de certa forma, é um cara que está brigando pela cultura, pela memória, pelo registro, e acaba agregando a história da cidade, porque isso aqui só está sendo possível porque existe o Chavalzada, porque existe o coletivo,
E o coletivo e o Chavalzada só existe porque tem pessoas como você e o Hélio está aí por trás, que se esforçam, que não estão interessados em ganhar dinheiro, em ficar rico, estão interessados em fazer o que gostam e contribuir. Isso me surpreende positivamente. Quando, desde o início do Chavalzada, que eu acompanho, às vezes mais, às vezes menos, porque eu trabalho também muito e aí a gente acaba ficando, às vezes, sem tempo. Uhum. Mas eu saber que tem pessoas como vocês, e às vezes eu vejo que também tem outras pessoas chegando, outros jovens. Isso Sim, me sim. surpreende positivamente. A gente agradece, né, nessa parte que nos menciona, assim como o Chavalzada, que nesse ano faz 10 anos de atuação, né, que a gente já está trabalhando. O Coletivo Agro está fazendo 2 anos agora. O Coletivo Agro é a junção, é muita gente no Coletivo Agro fazendo ações socioculturais, ambientais no Chaval, nesse período de 2 anos. É assim, é o que a gente tem em mãos, é o que a gente pode fazer. E a gente está sempre aberto ao diálogo. Então, tanto no Chavalzada como no coletivo, quem quiser chegar para agregar, para contribuir, o espaço está sempre aberto para esse diálogo. Porque a gente é o que a gente tem, não pode esperar sempre pelo poder público, a gente tem que entender a nossa função quanto social, quanto cidadão nessa construção, e é isso, tá fazendo aos pouquinhos mesmo cada coisa. Né? Fazer o que é possível com o que tem, né? Enquanto não tem condições melhores, fazer o que dá para fazer com o que tem. Isso é muito importante. Eu acho que nossos comentários aqui já está em 90 comentários, chegando a 100, e a gente está com 1h21. Acho que já estamos. Acho que o senhor está cansado já, né? A gente vai. Tá tranquilo, eu estou às suas ordens, mas estou às suas ordens. Vou para terminar e termino sem problema. Vamos botar mais 10 minutinhos aqui para a gente conversar. Vou ler algum comentário aqui para fundamentar os nossos próximos 10 minutos. Você costumava andar na santinha que tem uma pedra perto do açude, né, sem ser a da Nossa Senhora de Lourdes, uma Nossa Senhora Aparecida, que tem uma perto da Santa, né, que fica... É do seu tempo? Sei. Uhum. Hoje em dia é complicado a gente andar por lá, às vezes, né? A gente já teme algumas ações, né? Já aconteceu alguns imprevistos naquele percurso. No seu tempo, era tipo, fácil e prazeroso de se estar nesses ambientes, né? Não tinha perigo de nada, não tinha... No meu tempo de menino, não tinha perigo de nada. Olha, na praça tinha uma televisão. Às vezes a pessoa estava assistindo e dormia. Dormia, amanhecia o dia lá, dormindo. Na praça mesmo. Praça. Não tinha problema. Muita gente, às vezes o cara dormia lá. A festa terminava de manhã, de madrugada, a hora que fosse, a gente ia para casa a pé, os jovens, ia andando. Não tinha problema, não tinha violência. Os pescadores chegavam das pescarias pela madrugada e vinham tudo a pé. A gente ia buscar água nas canas de madrugada. Porque era muita gente que pegava água. Fazia fila. Porque a cacimba lá, ela a vazão não dava vencimento. Então fazia fila para encher. Tinha época do ano, logo que o inverno terminava, a água ainda era abundante, aí a cacimba tinha bastante água, você chegava, enchia e ia embora. Mas já no final do verão, já próximo de chegar o novo inverno, a cacimba ficava bem pouquinha água. Aí tinha que esperar criar, a gente chamava criar, que era o olho d'água, a água ia saindo aí, e quando chegava uma carroça, porque tinha os carroceiros que pegavam a água para vender, né? Aí ficavam na fila. Aí chegava uma carroça. Eu estava lá na fila para encher minhas duas latinhas que eu levava. Tinha umas 8 ou 10 pessoas lá na fila. E aí aí tinha uma carroça na nossa frente. Que aí ia encher lá aquele lá, o
tonel da carroça lá, que é não sei quantos litros, 200, 300, demorava, não sei quantos né? litros. Aí demorava, a gente ficava revoltado, mas tinha que esperar a vez da gente. Você pegava em que? Balde, tambor, cabaça, o que era? Era em lata de 20 litros. A enxaval era normal, abria a lata, tirava a tampa e botava um pau, pregava uma madeira, fazendo tipo uma alça, um pau. Por isso que chama pau de lata. Rapaz, esse cara é metido mais do que pau de lata. É porque o pau ficava bem no meio da lata. Esse enxaval tem esse dizer aí. Rapaz, esse cara é mais metido que pau de lata. É porque o pau era metido no meio da lata lá. Sempre no meio, né? E era quase uma tradição, né? De manhãzinha pegar água, senão não tinha água em casa, né? Tinha que pegar, porque secava os potes, tinha que buscar água, repor. Eu ia à noite pegar água, porque eu tinha vergonha de, durante o dia, passar no meio da praça ali com as latas, porque eu morava do lado de cá, né? Então eu ia à noite, a mamãe dava, tem que buscar água. Aí a hora era eu que decidia, aí eu ia à noite. Porque quando não era você... perigoso, não? Cair? Não tinha perigo, não. Podia ser a hora que fosse. Juntava 2, 3 iam, não tinha perigo, não. Atravessava, ia por trás ia lá pelo escondido. Sim. Pegava, voltava pelo escondido. Não tinha perigo, não. Pois é, rapaz. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Aí fica a seu critério. Se você quer falar de literatura, se você quiser falar de Chaval, se você quiser falar do que você quiser. Aí, para a gente finalizar. E depois, de acordo com o nosso diálogo, se a gente quiser voltar a conversar outro dia, a gente vai conversar. Mas, por enquanto, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo agora. E já está com 1h30 de diálogo aqui. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para quem está nos assistindo. Então, antes, eu só queria agradecer a todos, agradecer a vocês, agradecer a todas as pessoas que interagiram, que entraram, e dizer que é uma satisfação poder falar de Chaval. Eu me sinto bem falando de Chaval, e dizer também que vou continuar escrevendo de maneira geral sobre o que for possível, porque a vida de escritor ela é uma vida um tanto quanto cruel, né? Porque eu gosto de poesia, muito. Eu gosto mais de ler do que de escrever. Por quê? Porque eu leio o que eu quero. Exato. Eu leio o que eu quero. Eu seleciono e leio o que eu quero. Eu escrevo o que eu consigo. É um pouco cruel. Eu só escrevo o que eu consigo escrever. Mas eu vou continuar tentando escrever o que eu conseguir. E quando eu lançar um livro, eu vou lançar aí junto com vocês. E agradecer a todos. Pedir desculpa aí às pessoas que nós não respondemos. Mas aí a gente vai continuar interagindo. De repente, no outro momento, a gente responde. E desejar aí para todos uma noite tranquila e saúde, né? Que nesse momento a gente precisa. Se Deus quiser, aí esse negócio de pandemia aí vai amenizando, aí vai passando, para a gente voltar à nossa rotina. Tá bom? Obrigado a todos e um beijo para todos. E é uma alegria estar aqui com vocês. É isso. Obrigadão, escritor, pela sua participação mais uma vez, né? Não só aqui, mas também no Coletivo, que você participou conosco, dividir um pouco da sua memória e dizer que a gente está sempre de portas abertas para o diálogo, né? Isso é muito importante. Agradecer quem esteve conosco nessa 1h30 de diálogo, sem comentários aqui já na nossa página, e 1h30 de diálogo. Dizer que o vídeo vai continuar na página, então pode até entrar depois para responder algumas que não foram respondidas, e dizer que você pode continuar compartilhando o vídeo, porque o vídeo vai ficar. Então, quanto mais pessoas saberem da história de Chaval, na visão do Evaldo Rodrigues, é interessante, né? Então, compartilha e vamos fazer junto por Chaval.
Obrigado a todos, obrigado, poeta. Estamos sempre juntos, tá bom? Boa noite a todos. Okay, boa noite, poeta. Obrigado. Valeu. Obrigado, Hélio. Boa noite.